Olá, desejo a todos aí uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Eu quero trazer aqui hoje uma história. Eu contei isso em algumas ministrações minhas e essa historinha vem falar sobre hipocrisia ou a palavra hipócrisis, que quer dizer artista de teatro. E essa história é a história de dois irmãos, um é pastor e o outro faz peças teatrais, conta histórias em uma peça de teatro. E um irmão disse para o outro assim: ó, eu posso ir na tua peça teatral, só que depois você vai no culto da minha igreja. E aí o irmão disse assim: então tá bom, então a minha peça vai ser essa semana, você vai. Enfim, ele foi. Quando ele chegou lá, ele se surpreendeu com a organização do irmão dele numa peça teatral. Ele chegou às 20 horas, estavam todos já sentados. Ele chegou às 20 horas, estava todo mundo organizado. Na peça do teatro que foi colocada lá para o povo assistir, quando as pessoas pediam para ficar em pé, todos ficavam em pé. Quando pediam para sentar, todos sentavam. Era uma organização, uma obediência. E a peça, uma história, né? Que na verdade uma história a gente inventa. Eles contaram uma história com a qual fez até o seu irmão, que é pastor, chorar. Ele se emocionou com tanta organização e com uma história tão linda. E aí, terminando, eles foram embora e o amigo dele, o irmão dele, disse assim: ó, então domingo eu estarei no culto da sua igreja. E aí ele foi no culto. Quando ele chegou às 20 horas, a porta da igreja ainda estava sendo aberta. Quando ele chegou às 20 horas, nem todos tinham chegado. Ainda chegaram os músicos correndo para arrumar instrumento, enfim, estavam ali correndo. E aí entra na palavra, a palavra começa a ser ministrada. E o pastor diz assim: ó, fica de pé. Nem todos ficavam de pé. Aí o pastor dizia assim: ó, você que está aí, ó, ouça o que Deus quer falar. E muitos desatentos, uns nem olhavam para o que o pastor estava falando, não ficavam de pé, não batiam palmas, não faziam nada com o qual o pastor pedia para fazer naquele momento, né? E aí terminou o culto, a palavra foi ministrada. Aí o pastor perguntou para ele: e aí, irmão, o que você achou? Aí o irmão dele disse assim: ó, eu aprendi duas coisas no culto. Aí o irmão dele disse: o quê? Lá na peça teatral, aonde eu conto uma mentira, mas eu conto uma mentira com tanta excelência, eu conto uma mentira com tanta organização, pessoas me ajudam tanto contando uma mentira, todo mundo chega no horário, todo mundo eu peço para levantar e eles levantam, uma organização, e o povo até chora com uma mentira. Aí ele disse: qual é a segunda coisa que você também aprendeu? Ele disse: eu aprendi uma coisa, eu estive num culto hoje, aonde é ministrada a palavra de Deus, a verdade. Mas a verdade, ela é ministrada neste lugar com tanta perfeição, mas a maioria vive na mentira. A maioria, quando o Senhor pedia para bater palma, nem todos batiam. A maioria, quando o Senhor pedia para ficar de pé, nem todos ficavam, todos desorganizados. Irmãos não falam com irmão, uma coisa desorganizada. E eu aprendi uma coisa: vocês têm a verdade, mas vivem numa mentira. E isso serve para mim e para você, que nós venhamos viver a verdade da palavra, que nós não viemos ser hipócritas, mas que nós viemos viver verdadeiramente a palavra de Deus. Quando você estiver num lugar para adorar a Deus, cultua Ele, bate palma, levanta, adora, vai para adorar o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Fique com essa historinha aí no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.